Olá, queridos ouvintes. Aqui quem vos fala é a sua contadora de histórias, repleta de novidades para vocês. Aham, exatamente. Hoje a gente tem mais histórias. Porém, no entanto, contudo, todavia, não é do jeito que você gostaria. O que era para ser um teste de voz, eu vou deixar, porque eu achei tão bonitinho. É assim que eu faço os meus testes de voz, para ver se tá tudo certo, se vocês receberam, mas eu gostei tanto, foi tão eu. Eu vou deixar se vocês não se ofenderem, tá? Hoje nós temos uma história, na verdade, a gente tem algumas histórias que já está um tempão aqui comigo, e o pessoal fala: Não, Débora, por favor, eu mandei mensagem, eu mandei história. Cadê? Você fala disso, você fala daquilo, e não fala nunca das minhas histórias. Muito que bem, o seu dia chegou. Aham, e é hoje. Ai, gente, tô impossível, eu preciso parar com isso. Vamos começar então com algumas histórias que são verídicas sobre amores entre histórias de lobisomem entre humanos e lobisomens. Isso, histórias de amor. Sim, a gente gosta, a gente quer, não é verdade? Mas antes de mais nada, eu não posso esquecer. Não posso esquecer de agradecer vocês que prestigiam o nosso canal sempre. Estão sempre por aqui, sempre comentando, ajudando, levando o nosso canal a outro nível. Vamos começar pela Alcídia Diniz. Muito obrigado, meu carinho, meu amor por vocês. Peraí que tem mais. Vamos lá. O Márcio Marques, o Amira Santos, a Tatiana, bom dia para vocês tudinho. A Maria do Socorro, a Eliane Fernandes, a Azul Violete, a Roseli Maria, o Paulo Roberto, esse Paulo Roberto é a Sônia de Colatina. A Ana Paula, peraí, calma. Não esqueci de vocês. Vamos lá. Carmen Lúcia, Juliano César, Cláudio Fonseca, Edenilza, Rezende, Rosana Criado, olha eu, Maria Antônia, a Márcia, a Angélica Leão, Rubens Lima, a Nilce do Lago, a Liane, Rei, Gabriela Bettercher, é isso? Bettercher, ó, adorei esse sobrenome. A Gisele Silva, Ana Martins, Núbia Damasceno, Elizabeth. Que saudade de você, Elizabeth. Como é que você tá? O Vander Alves, Elde, Karen, Simone Lima, Roberta Santos, Marisa, Fátima, Alair. Enfim, se eu esqueci alguém, por favor, me perdoe. Ah, peraí, calma, muita calma. A Carla, Edgelba, a irmã da Esmeralda, a Jai, a Juliana, a Leda de Cássia, a Cíntia Aparecida, Rafaela Pereira. Tô chegando. A Sandra Regina, a Débora, eu, a minha filha Monique. Então, um beijo carinhoso no coração de vocês. E vamos começar a história? Nossa, eu fiquei emocionada, gente. Desculpa. Não tenho nem texto para começar essa história. Comecei com um teste de voz. Ai, mas vamos lá. Não sei o que aconteceu comigo, eu tô emotiva. Eu falo em história de amor, eu já fico toda canceriana que sou, fico toda. Enfim, vamos conversar sobre Melissa. Melissa vivia na pequena e tranquila cidade de Vale Sereno, rodeada por montanhas cobertas de pinheiro que pareciam segurar o céu com suas pontas. Ela adorava a simplicidade de sua vida. As manhãs na cafeteria, onde trabalhava, os passeios à beira do lago e as noites sob o brilho das estrelas. Apesar disso, ela frequentemente se pegava sonhando com algo a mais.
algo que acelerasse seu coração e tirasse sua rotina do comum. Numa manhã fria de outono, enquanto Melissa organizava as mesas da pequena cafeteria, um rapaz entrou. Ele tinha cabelos escuros e bagunçados, olhos de cinza intenso e uma postura que exalava mistério. Ele estava vestido com um casaco surrado e seus olhos vagavam pelo ambiente, até encontrarem os dela. Ele sorriu, tímido. Olá, disse ele, aproximando-se. Você é Melissa? Surpresa, ela sentiu. Como sabe meu nome? A atendente da mercearia me recomendou este lugar e mencionou que a dona Melissa faz o melhor cappuccino da cidade. Ela riu, corando ligeiramente. Bem, disse ela. Espero não decepcionar. É novo na cidade? Sim, respondeu ele. Meu nome é Caio. Meus pais e eu acabamos de nos mudar para casa na encosta da montanha. Enquanto Melissa preparava o cappuccino, eles conversavam animadamente. Caio era encantador, mas havia algo nos olhos dele, uma profundidade que sugeria que ele carregava segredos. Nos dias seguintes, ele voltou à cafeteria, sempre puxando conversa com Melissa. Logo, o mistério que ele trazia começou a alimentá-la de curiosidade. Uma noite, enquanto caminhavam juntos, após um encontro improvisado, Melissa finalmente mencionou: Você é diferente, sabia? Parece que há algo em você que você tenta esconder. Caio parou, olhando para o horizonte. A lua cheia estava suspensa no céu, iluminando as montanhas com uma luz prateada. Ele suspirou fundo antes de responder. Melissa, se eu te contar quem sou de verdade, pode ser que você não queira mais me ver. Não diga isso, respondeu ela, colocando a mão no ombro dele. Eu gosto de você, Caio. Não vai mudar nada isso. Ele hesitou, mas finalmente disse: Minha família tem um segredo que carregamos por gerações. Somos diferentes. Nas noites de lua cheia, nós mudamos, nos tornamos lobos. Melissa arregalou os olhos, tentando entender o que ele estava dizendo. Lobos? Como assim? Lupinos, disse ele. Metade homem, metade lobo. É algo que não podemos controlar. E é por isso que nos mudamos tanto. Quando as pessoas descobrem, elas nos temem. Ou pior, ela ficou em silêncio, processando aquela revelação. Parte dela queria rir, acreditando que fosse uma brincadeira. Mas a seriedade no rosto de Caio o fez repensar. Prove, disse ela, desafiando ele. Na noite seguinte, Caio a levou para uma clareira na floresta. Ele parecia nervoso, mas determinado. A lua estava alta e Melissa observou enquanto ele se afastava, tirando o casaco. De repente, o corpo de Caio começou a mudar. Seus olhos brilhavam, seus músculos se contraíam e pelos escuros surgiam por todo o corpo. Quando a transformação terminou, um lobo enorme estava diante dela, com os mesmos olhos cinzentos. Melissa deveria ter sentido medo, mas algo nela permaneceu firme e ela se aproximou, lentamente, estendendo a mão. O lobo, Caio, inclinou a cabeça, permitindo que ela tocasse no seu pelo macio. Naquele momento, ela percebeu que ele era o mesmo Caio por quem havia se apaixonado. Você não precisa fugir de mim, disse ela, sorrindo. Nos dias que se seguiram,
Melissa e Caio se aproximaram ainda mais. No entanto, a vida não era tão simples. Alguns moradores da cidade começaram a suspeitar de Caio e de sua família. As histórias antigas sobre lobos perigosos na região ressurgiram, e logo a desconfiança se transformou em medo. Uma noite, enquanto Melissa estava em casa, ouviu uma batida desesperada na porta. Era Caio. Eles sabem, disse ele, ofegante. Os moradores vão atrás de mim e da minha família. Precisamos ir embora. Melissa sabia que isso significava perdê-lo, mas antes que pudesse responder, o som de passos e vozes furiosas do lado de fora. Sem pensar duas vezes, ela pegou na mão de Caio e disse: Vamos para a floresta. Eu conheço um lugar onde vocês podem tranquilamente se esconder. Eles correram juntos para a mata densa, usando a escuridão como aliada. No entanto, o grupo de moradores estava determinado. Caio sabia que não poderia fugir para sempre. Ele parou e se virou para Melissa. Eu vou enfrentá-los. Não posso continuar fugindo. Você vai se machucar, protestou Melissa, com lágrimas nos olhos. Não importa. Eu não posso deixar que machuquem você ou minha família. Quando os moradores chegaram à clareira onde estavam, Caio se colocou entre eles e Melissa. Ele começou a mudar, assumindo a sua forma lupina, diante dos olhos aterrorizados da multidão. Mas, em vez de atacar, ele se sentou e uivou para a lua. Era um som triste, quase suplicante. Melissa deu um passo à frente, enfrentando os moradores. Vocês o temem porque não conhecem. Mas Caio não é uma ameaça. Ele é gentil, protetor. Vocês precisam ver além do que ele é por fora. Houve um momento de silêncio, e então um dos moradores, o mais velho deles, baixou a tocha que segurava. Talvez nós tenhamos julgado errado, disse ele. Se não nos machucou até agora, talvez não o fará. Um a um, os outros moradores seguiram o exemplo, baixando suas armas improvisadas. Caio voltou à forma humana exausto, mas aliviado. Com o tempo, os moradores aprenderam a conviver com Caio e sua família, e Vale Sereno se tornou um lugar onde segredos podiam coexistir com aceitação. Melissa e Caio continuaram juntos, mostrando que o amor podia superar até mesmo as mais antigas tradições de medo. Eu prefiro não comentar, mas realmente é incrível, né? Às vezes a gente está predestinado a uma coisa e a gente tem medo. Se a gente colocar na nossa cabeça que a gente pode dar um próximo passo, a gente derruba certas tradições, certas crenças limitantes. Concordam? Murilo. Murilo era um rapaz simples, com um coração que ansiava por aventura, mas cujo os dias se resumiam ao trabalho no empório de sua família, na pacata cidade de Pedra Dourada. Cercada por flores densas e misteriosas, a cidade tinha uma beleza rústica, mas também carregava um ar de segredos antigos. Desde pequeno, ele ouvia histórias sobre as criaturas da floresta, animais enormes, olhos que brilhavam no escuro e uivos que cortavam na noite. Mas Murilo nunca deu muito crédito a essas lendas, até que um dia ele encontrou Alexia. Desculpa, gente, eu não sei se é Alexia ou Alexia. Eu vou chamar de Alexia, por favor, me perdoe. Era uma tarde tranquila quando ela entrou pela porta do empório. Tinha cabelos castanhos que refletiam a luz,
como um manto dourado e olhos de âmbar hipnotizante. Ela vestia roupas simples, mas sua presença era magnética. Murilo estava no balcão, organizando caixas de mercadoria, quando ela falou pela primeira vez. Você tem mel local? Ouvi dizer que Pedra Dourada tem o melhor mel da região. Murilo travou por um instante, surpreso pela suavidade da voz dela. Finalmente conseguiu responder: Sim, claro. Temos mel fresco. Posso pegar para você. Enquanto ele colocava o pote sobre o balcão, notou algo peculiar. As mãos de Alexia eram delicadas, mas suas unhas pareciam levemente mais afiadas que o normal. E havia uma aura selvagem em torno dela, como se fosse parte da floresta que cercava a cidade. Ela sorriu e agradeceu, e foi embora, deixando Murilo curioso e estranhamente encantado. Nos dias seguintes, Alexia passou a visitar o empório regularmente. Sempre comprava coisas simples, mel, frutas, pães, e cada vez que ela aparecia, Murilo sentia que algo nele mudava. Ele começava a esperá-la, arrumando o empório de maneira impecável, esperando por aqueles poucos minutos de conversa com ela. Finalmente, um dia, ele criou coragem. Alexia, eu estava pensando, se você quiser, posso te mostrar os melhores lugares da cidade, ou da floresta, se preferir. Ela olhou ele por um momento, como se avaliando o convite. Então, sorriu. Eu adoraria. Vamos hoje à noite? Tem algo especial na floresta sob a luz da lua. Naquela noite, Murilo esperou por Alexia na entrada da floresta. Ela apareceu usando a mesma capa escura, que fazia parte ainda mais misteriosa dela. Juntos caminharam pelas trilhas sinuosas, com a luz da lua filtrando-se pelas folhas das árvores. Alexia parecia conhecer cada canto da mata, guiando-o por caminhos que ele nunca havia explorado. Enquanto caminhavam, Alexia contou histórias sobre floresta, mas eram diferentes das lendas que ele ouvia antes. Ela falava de um equilíbrio natural, de como a mata tinha um espírito próprio que protegia aqueles que a respeitavam. Murilo estava fascinado, mas havia algo mais naquela noite. Ele notou como Alexa ficava inquieta, olhando para o céu e para as sombras, como se esperasse algo. Finalmente, eles chegaram a uma clareira. A lua cheia estava alta no céu, iluminando tudo com uma luz prateada. Alexa parou no centro da clareira e virou-se para ele, com um olhar sério. Murilo, eu preciso te contar algo, mas é arriscado. Você pode nunca mais querer me ver depois de saber disso. Ele franziu a testa, confuso. Do que você está falando, Alexia? Eu não sou como você vê, nem como as outras pessoas dessa cidade. Eu sou diferente. Antes que ele pudesse responder, Alexa deu um passo para trás e fechou os olhos. Sua respiração acelerou e Murilo assistiu, atônito. Enquanto isso, ela começava a mudar. Sua figura humana se transformava. Seus olhos brilhavam com uma intensidade sobrenatural e pelos castanhos cobriam seu corpo. Em segundos, onde antes era Alexia, agora havia uma criatura, metade lobo, metade mulher, olhando para ele com olhos cheios de tristeza e esperança. Murilo recuou instintivamente.
o coração batendo como um tambor. Mas ao olhar nos olhos dela, ele percebeu que ainda era Alexia. A criatura diante dele não era uma ameaça, mas sim um sinal vulnerável, esperando a sua reação. Você, você é uma lupina? Ele perguntou, voz trêmula. Alexa sentiu, baixando a cabeça, lentamente. Ela voltou à forma humana, agora visivelmente exausta. Sim, eu sou. E é por esse motivo eu nunca fico muito tempo em um lugar. As pessoas temem o que não entende. Eu achei que você precisava saber antes que nos aproximássemos mais. Murilo ficou em silêncio por um minuto, processando tudo. E então, finalmente, deu um passo à frente e segurou a mão dela. Eu não entendo tudo isso, disse ele, mas eu sei que gosto de você, Alexia. Seja lobo, seja humana ou qualquer coisa entre nós. Ela sorriu, aliviada, e uma lágrima escorreu pelo rosto dela. Mas os desafios estavam apenas começando. Alex explicou que não era a única lupina da região. Haviam outros, e nem todos eram pacíficos quanto ela. Alguns viam os humanos como uma ameaça e acreditavam que deveriam se manter separados a qualquer custo, mesmo que isso significasse eliminar aqueles que descobrissem seu segredo. Uma noite, enquanto Murilo e Alex estavam na clareira, foram cercados por um grupo de lobos. Eles surgiram das sombras, enormes e ameaçadores. Alexa se colocou à frente de Murilo, encarando os outros lupinos com coragem. Ele sabe, rosnou um dos lobos. Nós não podemos permitir que humanos saibam de nós. Ele não é uma ameaça, respondeu Alexa, firme. E ele entende e me aceita. Os lobos hesitaram, mas a tensão era palpável. Murilo percebeu que precisava fazer algo. Eu não quero machucar nenhum de vocês, disse ele. Mas eu não vou desistir de Alexa, ela é especial. E eu faria qualquer coisa para protegê-la. As palavras de Murilo, combinada com a coragem de Alexa, pareceram acalmar os lobos. Lentamente eles recuaram, mas deixaram claro que estariam observando. Nos meses seguintes, Murilo e Alexa continuaram juntos, enfrentando desafios e aprendendo mais sobre o mundo humano e lupino. A paixão entre eles era uma prova de que o amor podia transcender até mesmo as barreiras mais primitivas, mostrando que o que realmente importa não é o que somos por fora, mas o que escolhemos ser por dentro. Ai, que linda, adorei a história. Vamos de mais histórias? Vamos lá então. Era uma noite estrelada na clareira onde o acampamento cigano havia se instalado. As tochas iluminavam as tendas coloridas e os sorrisos radiantes dos membros da tribo. Música vibrante e risadas enchiam o ar enquanto todos se reuniram para celebrar o noivado de Esmeralda, uma jovem de beleza ímpar e seu espírito indomável, com Rafael, um cigano nobre e dedicado. Esmeralda estava radiante em seu vestido vermelho, com detalhes dourados que brilhavam sob a luz do fogo. Embora fosse um momento que ela deveria celebrar, algo dentro dela estava inquieto. Rafael era um homem bom, mas Esmeralda sentia que faltava algo em sua conexão, algo que ela não conseguia nomear. Ainda assim, ela sorriu, dançou e cumprimentou todos os convidados, escondendo as suas dúvidas. Mais tarde, enquanto a festa continuava,
Esmeralda saiu para respirar um ar fresco. A floresta ao redor do acampamento parecia convidativa, e ela se aventurou um pouco além dos limites iluminados pelas tochas. Sob a luz da lua cheia, ela sentiu uma estranha mistura de calma e tensão. Foi então que ouviu um uivo distante, profundo e melancólico, que fez sua espinha gelar. Curiosa e intrigada, Esmeralda seguiu o som depois de caminhar alguns minutos pela mata. Ela parou, de repente, em uma clareira iluminada pela lua. Viu algo que parecia impossível. Um lobo gigante, com pelos negros que brilhavam como seda sob a luz prateada da lua. Seus olhos eram dourados, encontrando os dela, e por um momento o tempo pareceu parar. Não havia agressão no olhar do animal, apenas uma intensidade que a deixou sem fôlego. Antes que pudesse reagir, o lobo virou e desapareceu na escuridão. Esmeralda voltou ao acampamento com o coração acelerado, mas não contou a ninguém o que tinha visto. Ela sabia que poucos aceitariam, e o próprio Rafael não era dado a acreditar em superstições ou lendas. Mesmo assim, a imagem daquele lobo ficava gravada em sua mente. Na manhã seguinte, enquanto ajudava as mulheres a preparar o café da manhã, Esmeralda notou um estranho no acampamento. Era um jovem alto, de cabelos castanhos e olhos dourados que parecia captar a luz do sol. Ele se apresentou como Damian, um viajante que estava apenas de passagem, e pediu permissão para ficar e descansar. O líder do acampamento deu sua bênção, e logo Damian estava ajudando nos afazeres e contando histórias de suas viagens. Ele tinha um carisma irresistível e uma áurea de mistério que cativava todos ao redor, principalmente Esmeralda. Ela não conseguia evitar sentir uma estranha conexão com ele, como se já o conhecesse de algum lugar. Rafael, no entanto, não gostou da presença do estranho. Ele percebeu o interesse de Esmeralda e ficou incomodado, embora tentasse disfarçar. Mas o olhar de Esmeralda para Damian não passou despercebido, e Rafael sentia sua noiva se afastando lentamente. Naquela noite, quando a maioria do acampamento já havia se recolhido, Esmeralda encontrou Damian sentado sozinho perto da fogueira. Ela se aproximou e ele a cumprimentou com um sorriso caloroso. Não consegui dormir, disse ela, sentando-se logo ao lado dele. A floresta tem um jeito de manter a mente inquieta, respondeu Damian. Mas é um lugar cheio de segredos e belezas, como você. Esmeralda corou, mas manteve o olhar fixo nele. Há algo em você, Damian, algo familiar, como se eu já tivesse te encontrado antes. Ele ficou em silêncio por um momento, seus olhos dourados refletindo as chamas. Talvez nossas almas já tenham se cruzado, Esmeralda. Ou talvez você esteja sentindo algo que não pode ser explicado com palavras. A intensidade entre eles cresceu, e Esmeralda sentiu seu coração acelerado de uma forma que nunca havia sido sentido com Rafael. Ela sabia que estava cruzando uma linha perigosa, mas não conseguiria resistir. Nos dias que se seguiam, Esmeralda e Damian passaram mais tempo juntos. Ele a levava para passeios à floresta, mostrando lugares que pareciam saídos de um conto de fada. Com ele, ela se sentia viva de uma maneira que nunca havia experimentado.
mas o peso do noivado com Rafael a puxava de volta à realidade. Finalmente, em uma noite, Damian revelou seu segredo. Eles estavam na mesma clareira onde Esmeralda havia visto o lobo pela primeira vez. Sob a luz da lua, ele olhou nos olhos dela e disse: Esmeralda, há algo que você precisa saber sobre mim. Eu não sou apenas um viajante. Há uma parte de mim que muitos temeriam, mas eu não posso mais esconder isso de você. Antes que ela pudesse perguntar, ele começou a mudar. Seus músculos se contraíam e pelos escuros surgiam na pele. E em poucos momentos, diante dela, estava o mesmo lobo que ela havia visto naquela noite. Mas diferente de antes, ela não sentiu medo. Ela viu nos olhos dele a mesma pessoa, a mesma intensidade, o mesmo espírito que a havia traído desde o início. Você é o lobo, murmurou ela, maravilhada. Damian voltou à forma humana, exausto, mas aliviado, por finalmente revelar a verdade. Sim, eu sou o lobisomem. Eu sei que isso pode ser demais para você, mas eu precisava que soubesse antes que fosse tarde demais. Esmeralda ficou em silêncio, processando tudo, mas em seu coração ela já sabia a resposta. Na manhã seguinte, ela tomou a decisão mais difícil de sua vida. Chamou Rafael e, com lágrimas nos olhos, terminou o noivado. Ele ficou furioso e magoado, acusando-a de traição. Mas Esmeralda manteve-se firme. Ela sabia que não podia continuar um relacionamento onde seu coração não estava presente. Esmeralda e Damian partiam naquela mesma noite, deixando o acampamento e suas tradições para trás. Juntos, eles embarcaram em uma jornada para descobrir o mundo e a si mesmos, provando que o amor verdadeiro pode florescer, mesmo nas circunstâncias mais inesperadas. Né? Uau! Vai dar tempo de mais uma? Mais uma história? Vamos lá. Em uma noite escura e fria, José corria pelas ruas desertas da cidade de Santo André. A lua cheia, os becos estreitos, mas sua lua mal conseguia penetrar na densa neblina que envolvia tudo. Ele estava sendo caçado. Uma gangue perigosa jurava vingança contra ele depois que José, sem querer, testemunhou um crime brutal. Desde então, sua vida tornara-se um pesadelo. Desesperado, José se embrenhou no matagal que cercava a cidade. Cada galho que se quebrava em seus pés parecia anunciar sua localização. Ao som de passos e vozes, os bandidos não estavam longe. Ele sabia que, se fosse pego, sua sorte estaria selada para sempre. De repente, um uivo ressoou pela floresta, tão fundo, profundo e aterrorizante que até mesmo os caçadores parariam por um momento. José congelou, mas não teve muito tempo para pensar. A escuridão ao seu redor ganhou vida quando uma sombra enorme e veloz surgiu atrás das árvores. Era uma criatura gigantesca, com olhos brilhantes e dentes reluzentes, e atacou os bandidos sem piedade. José tentou correr, mas tropeçou em uma raiz e caiu. Ele assistiu com horror e fascínio enquanto a criatura, um verdadeiro lobisomem, enfrentava os criminosos. A luta foi feroz, com gritos, tiros e rugidos de monstro, ecoando pela mata. Porém, o embate foi curto. A força e a agilidade sobrenaturais do lobisomem deixaram os bandidos derrotados.
ou fugindo de pânico. Antes que pudesse entender o que estava acontecendo, José sentiu uma dor aguda na cabeça. Um dos bandidos, em um último ato de desespero, golpeou com a coronha da arma antes de ser levado pela fera. Sua visão escureceu e José desmaiou. Ele acordou horas depois em um lugar completamente diferente. Estava deitado em uma cama macia, com lençóis limpos e perfumados. O quarto era simples, mas aconchegante, com paredes de madeira de uma lareira acesa no canto. Ele levou alguns segundos para lembrar o que havia acontecido antes de perder os sentidos. Você está seguro agora? Uma voz suave disse. José virou-se para ver uma mulher parada perto de uma lareira. E ela era linda, com cabelos negros que desciam como uma cascata pelos ombros e olhos verdes, que pareciam brilhar na luz do fogo. Ela usava vestido simples, mas sua presença era magnética. Quem é você? Perguntou ele com a voz rouca. Meu nome é Helena, ela respondeu com um sorriso. Encontrei você desacordado na floresta e trouxe para minha casa. Aquela criatura, o lobisomem, o que aconteceu com ele? Helena hesitou por um momento, como se estivesse escolhendo as palavras. Ele foi embora, depois de salvar a sua vida. Você teve sorte, afinal de contas, ele apareceu, disse ela. João não sabia o que pensar, tudo parecia surreal. Mas a calma de Helena o confortava. Durante os dias que se seguiram, ele permaneceu na casa dela para se recuperar. Ela cuidava dele com carinho, preparando remédios naturais e compartilhando histórias da região. Com o tempo, José sentiu algo crescer dentro de si, uma paixão intensa por aquela mulher misteriosa. Os dois passavam longas horas conversando. Helena era inteligente, espirituosa e tinha uma áurea de mistério que o intrigava. Ele notou que ela evitava falar sobre certos temas, especialmente sobre si mesma, mas a sua companhia era irresistível. Uma noite, enquanto o vento soprava forte lá fora, José não conseguiu mais conter seus olhos. Ela desviou o olhar, visivelmente desconfortável. José, existem coisas sobre mim que você não sabe. Eu não sou quem ou o que você pensa, disse ela. O que você quer dizer? Perguntou ele, confuso. Antes que ela pudesse responder, um uivo distante rompeu a conversa. Helena levantou-se abruptamente, seus olhos revelando uma mistura de medo e resolução. Você precisa ir embora, ela disse. Agora. Ir embora? Por quê? Não há tempo para te explicar. Apenas confie em mim, disse ela. José hesitou, mas o tom urgente na voz dela o convenceu. Ele saiu pela porta dos fundos, mas não foi longe. Curioso e preocupado, escondeu-se entre as árvores e observou a casa. Foi então que ele viu. Helena saiu para o quintal e, sob a luz da lua cheia, seu corpo começou a mudar. Seus ossos se alongaram, sua pele se cobriu de pelos e, em segundos, ela não era mais a mulher que ele conhecia, mas o mesmo lobisomem que o salvara aquele dia na floresta. José sentiu um misto de terror e admiração. Agora tudo fazia sentido. O mistério, os uivos, a forma como ela o protegera. Helena era o lobisomem. Na manhã seguinte, ele voltou para casa, decidido a confrontá-la. Ela estava lá, na forma humana, sentada perto da lareira.
Seu rosto mostrava um misto de cansaço e tristeza. Eu vi tudo, ele disse. Você é um lobisomem. Helena suspirou, sem negar. Eu disse que não era o que pensava. Agora que sabe, vai embora. Eu não quero que você se machuque por minha causa. Mas José não foi embora. Em vez disso, caminhou até ela, segurou suas mãos e disse: Você me salvou, Helena, mais uma vez. Eu não me importo com o que você é. Eu me apaixonei por você, por quem você é de verdade. E isso não vai mudar. Lágrimas brotaram nos olhos dela pela primeira vez em muito tempo. Helena permitiu-se acreditar que poderia ser amada apesar de sua maldição. A partir daquele dia, José e Helena decidiram enfrentar juntos os desafios que viessem. Ele sabia que estar ao lado dela não seria fácil, mas também sabia que ela valeria a pena. E assim, em meio às sombras e à luz da lua cheia, nasceu um amor que desafiava todas as expectativas. Que linda história. Obrigado, Verônica. Obrigado mesmo, de coração. Foi ela quem enviou, pessoal. Mais uma história da Verônica. Jonathan e Renata. Jonathan e Renata viviam em um pequeno vilarejo no sopé da montanha, cobertas por florestas densas. Casados há mais de 10 anos, compartilhavam um amor profundo, mas também uma dor silenciosa. Nunca haviam conseguido ter filhos. Tentaram de tudo, desde consulta com curandeiros locais até viagens à cidade grande em busca de tratamento. Nada funcionou, e o vazio em suas vidas parecia crescer a cada ano. Em uma noite fria de outono, enquanto o vento soprava entre as árvores, Renata ouviu o som que a fez gelar. Era um choro de criança vindo do lado de fora da casa. Inicialmente, pensou que fosse sua imaginação, mas o som persistiu. Curiosa e preocupada, ela pegou a lanterna e saiu para investigar. Atrás de uma pilha de lenha, encontrou uma cena inesperada. Um bebê, enrolado em um cobertor esfarrapado, chorava de maneira inesperada. Seus cabelos eram de um branco puro, quase brilhantes sob a luz da lanterna, e seus olhos tinham um tom azul intenso e hipnotizante. Apesar do frio da noite, o bebê parecia são e salvo. Jonathan, venha rápido! Chamou Renata, sua voz trêmula de emoção. Jonathan apareceu correndo, parando abruptamente ao ver a cena. Eles trocaram um olhar cheio de perguntas, mas não houve hesitação em sua decisão. A criança precisava de ajuda e eles estavam prontos para oferecê-la. Levaram o bebê para dentro de casa, aqueceram e alimentaram. Depois de uma longa noite, decidiram chamá-lo de Samuel. Com o passar dos anos, Samuel cresceu como uma criança extraordinária. Ele era gentil, curioso e surpreendentemente forte para sua idade. Jonathan e Renata se maravilhavam com a sua energia e entusiasmo, mas também notaram uma peculiaridade. Samuel parecia ter um elo especial com os animais da floresta, que frequentemente o seguiam ou observavam de longe. Na escola, ele era observado, mas os colegas o admiravam por suas habilidades atléticas. Ninguém podia igualar-se a ele em corridas ou em saltos, e sua agilidade era quase sobrenatural. Contudo, havia algo que ele mesmo não compreendia. Nas noites de lua cheia, sentia um chamado irresistível para ir à floresta. Quando perguntado, ele sempre dizia que tinha sonhos estranhos, mas nunca se lembrava exatamente o que acontecia nos sonhos. Renata começou a perceber mudanças mais significativas em Samuel, conforme ele se aproximava na adolescência. Durante as noites de lua cheia,
ouviam uivos longínquos e Samuel frequentemente desaparecia, voltando ao amanhecer com suas roupas sujas, rasgadas e cobertos com muita sujeira. Embora preocupados, Jonathan e Renata atribuíam esse episódio à energia e curiosidade do filho. Porém, uma noite, Renata decidiu segui-lo. Seu coração batia acelerado enquanto caminhava pela floresta iluminada pela lua cheia. Encontrou Samuel em uma clareira, ajoelhado no meio do gramado. Antes que pudesse chamá-lo, algo inacreditável aconteceu. O corpo dele começou a mudar. Pelos brancos como a neve cobriam sua pele. E ele cresceu, transformando-se em uma criatura majestosa e selvagem. Um lobisomem albino. Renata segurou a respiração, chocada e aterrorizada. Contudo, seu instinto materno a impediu de fugir. Quando Samuel percebeu sua presença, virou-se lentamente, e os olhos ainda mantendo aquele brilho humano que ela conhecia tão bem. Ele não se aproximou, mas também não mostrou agressão. Samuel, ela sussurrou, tentando conter as lágrimas. É você? Mesmo assim, é você, filho. O lobisomem soltou um grunhido baixo, quase como se estivesse tentando responder. Então, sem aviso algum, correu para a escuridão da floresta, deixando Renata sozinha na clareira. Ela voltou para casa com o coração pesado, mas decidida a contar tudo, absolutamente tudo, a Jonathan. Jonathan ouviu a história com ceticismo, mas o amor que sentia por Samuel o fez acreditar. Na noite seguinte, esperaram juntos pelo retorno do filho. Quando ele finalmente entrou em casa, sujo e exausto, Renata e Jonathan o abraçaram, ignorando seus protestos. Sabemos quem você é, Samuel, disse Jonathan, e nada disso muda o quanto nós amamos você. Os olhos de Samuel se encheram de lágrimas. Pela primeira vez, sentiu que não precisava esconder sua verdadeira natureza. Jonathan e Renata prometeram apoiá-lo e ajudá-lo a entender e controlar seus dons. Com o tempo, o segredo da verdadeira natureza de Samuel tornou-se algo que uniu ainda mais a família. Eles aprenderam a lidar com os desafios, protegendo-o das curiosidades externas, enquanto o ajudavam a aceitar quem ele era. E, apesar das dificuldades, encontraram felicidade em sua singularidade. Naquela pequena casa, à beira da floresta, uma família improvável cresceu, unidos pelo amor incondicional e pela aceitação. Jonathan, Renata e Samuel mostraram que a verdadeira família é formada não só pelo sangue, mas pelos laços invisíveis do coração. Verônica, sem palavras. Muito obrigado pela mensagem. Um minutinho só para a contadora. A Maria do Socorro me mandou esse relato, tá? Eu vou ler na íntegra. Já tentei mudar algumas palavras, mas não vai ficar legal, tá bom? Então, me desculpem e vamos lá. Rogério cresceu em um casebre afastado da pequena cidade de Vale Sereno, cercado, cercado por matas densas e trilhas esquecidas pelo tempo. Sua infância foi marcada pela solidão e pela constante rejeição dos outros. O cheiro estranho que sempre o acompanhava fazia com que as crianças da escola o evitassem.
muitas vezes inventando apelidos cruéis. Não importava o quanto tentasse se enturmar, o bullying o mantinha ainda mais isolado, transformando-o em uma figura reclusa e misteriosa. Os pais de Rogério eram trabalhadores simples e amorosos, mas viviam ocupados demais com suas tarefas na pequena propriedade. Sem irmãos ou amigos, ele passava grande parte do tempo explorando as matas ao redor de sua casa. Nessas caminhadas solitárias, encontrava consolo na natureza e em um mundo de fantasias que criava para si mesmo. Contudo, no fundo, desejava desesperadamente ser aceito e ter alguém com quem compartilhar a sua vida. Monique, por outro lado, era tudo o que Rogério não era: linda, popular e confiante. Era a estrela da escola. Seus cabelos castanhos ondulados brilhavam ao sol, e seu sorriso conquistava todos ao redor. Apesar de sua aparência radiante, Monique carregava um coração gentil que a fazia se destacar ainda mais. Contudo, ela vivia cercada de pessoas que valorizavam mais as aparências do que a essência, algo que frequentemente a deixava insatisfeita. O destino dos dois se cruzariam em uma noite inesperada. Era noite de festa na igreja local, um evento anual que reunia toda a comunidade para arrecadar fundos com vendas de prendas e comidas típicas. Rogério raramente participava desses eventos, mas sua mãe insistira que ele fosse dessa vez. Talvez você conheça alguém legal, meu filho, ela disse com um sorriso esperançoso. Ele cedeu, mais para agradá-la do que por vontade própria. A festa estava lotada. Crianças corriam entre as barracas, adultos riam e conversavam, e a música animada preenchia o ar. Rogério ficou à margem, observando de longe com as mãos enfiadas no bolso e olhar fixo no chão. Apesar de ser invisível para a maioria, Monique o notou. Ela sempre tivera curiosidade sobre aquele garoto misterioso que todos evitavam, mas envolvida com as interações sociais da noite, não teve tempo de se aproximar. Mais tarde, enquanto as luzes da festa ainda brilhavam, Monique decidiu ir embora. Sua amiga Marcela havia saído com Carlos, o ex-namorado de Monique, deixando-a sozinha. Com os sapatos na mão e o vestido balançando ao vento, ela caminhava por uma rua deserta e mal iluminada. Foi quando ouviu passos apressados atrás de si. Ei, garota, passa o celular, disse uma voz rouca e ameaçadora. Monique congelou. Um homem saiu das sombras, com uma faca na mão e um olhar predatório. O coração dela disparou. Ela não conseguia pensar em nada além do perigo iminente. De repente, um som grave e gutural ecoou pela rua. O ladrão se virou assustado e Monique viu algo sair das sombras. Era uma criatura imponente, com seus pelos escuros e olhos brilhando como brasas. O ladrão tentou reagir, mas a criatura o derrubou com um golpe rápido. Em pânico, o homem largou a faca e fugiu gritando. Monique ficou paralisada. A criatura a olhou por um momento, e seus olhos agora mais suaves, quase humanos. Então, recuou para as sombras antes de desaparecer completamente. Ela percebeu algo estranho. As roupas esfarrapadas da criatura eram idênticas às de Rogério.
idênticas às roupas que Rogério, inclusive, usava na festa. Na manhã seguinte, a história do ataque e da criatura misteriosa espalhou-se pela cidade. Monique não mencionou Rogério, mas sua curiosidade a levou a procurá-lo. Encontrou-o na escola, sentado sozinho no canto do pátio, como sempre. Reunindo coragem, ela se aproximou. Oi, Rogério, podemos conversar? Ela perguntou, com um sorriso gentil. Ele levantou os olhos, surpresos. Ninguém falava com ele, muito menos Monique. Claro, respondeu, desconfiado. Ela o levou para um lugar mais reservado e contou o que tinha visto na noite anterior. Rogério hesitou, mas acabou confessando a verdade. Ele não era um garoto comum, uma maldição de família o transformava em lobisomem nas noites de lua cheia. O cheiro que todos evitavam era um efeito colateral da maldição. Em vez de se afastar, Monique ficou ainda mais intrigada. Ela viu em Rogério não apenas um garoto solitário e rejeitado, mas uma alma gentil e corajosa que arriscara a vida para salvá-la. Prometeu guardar seu segredo e, mais do que isso, tornou-se sua amiga. Com o tempo, a amizade entre os dois cresceu, transformando-se em algo mais profundo. Monique ajudou Rogério a acreditar em si mesmo, enquanto ele mostrou a ela um mundo além de aparências. Juntos, enfrentaram os desafios que a maldição de Rogério trazia, provando que o amor e a amizade podiam superar qualquer obstáculo. E assim, na pequena cidade de Vale Sereno, um garoto rejeitado e uma garota popular encontraram um no outro a força para enfrentar o mundo. Unidos pelo destino e pelo inesperado, eles provaram que as verdadeiras conexões são aquelas que enxergam além da superfície. Vamos de mais uma mensagem, e essa quem mandou foi a própria Joana. Joana era uma enfermeira dedicada, conhecida no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, por sua empatia e habilidade em cuidar de seus pacientes. Suas jornadas de trabalho frequentemente se estendiam além do previsto, mas naquela noite em particular ela saiu ainda mais tarde que o habitual. A exaustão pesava em seus ombros enquanto caminhava até o ponto de ônibus naquela hora, vazio. A rua estava silenciosa, iluminada apenas pelos seus postes espaçados. Joana sentou-se no banco do ponto e suspirou, abraçando sua bolsa contra o corpo. Enquanto aguardava, sentiu um arrepio subir por sua espinha. Olhou ao redor, mas não viu nada. Ainda assim, a sensação de estar sendo observada era inconfundível. Foi então que, na escuridão entre duas árvores, ela viu algo que fez seu coração disparar. Dois olhos vermelhos brilhando na noite. Tentando manter a calma, Joana desviou o olhar, fingindo não ter notado. Mas sua respiração estava acelerada e suas mãos tremiam. O ônibus finalmente chegou e ela entrou, lentamente, escolhendo um assento próximo ao motorista. Enquanto o veículo se afastava do ponto, ela não resistiu e olhou atrás. Os olhos vermelhos ainda estavam lá, seguindo o ônibus, onde quer que ele parasse, a cada ponto que ele parava, estava lá. Joana desceu de sua parada e se apressou em direção ao seu apartamento. As ruas estavam desertas e ela não conseguia se livrar da sensação de estar sendo seguida. Quando chegou à entrada do prédio, percebeu que algo estava errado.
A porta estava entreaberta e a fechadura parecia ter sido forçada. O coração dela quase parou. Sem pensar, pegou o celular para ligar à polícia, mas antes que pudesse discar, ouviu um rosnado baixo atrás de si. Ela se virou lentamente e viu a criatura que a seguia. Um lobisomem imponente, com pelos escuros, olhos vermelhos e uma presença avassaladora. Joana recuou, mas o lobisomem não atacou. Em vez disso, entrou. Era apartamento, né? Mas ela falou: entrou na casa, pela porta arrombada. Assustara, mas intrigada, ela seguiu a criatura. Dentro do apartamento, encontrou dois homens que vasculhavam as coisas. Antes que pudesse gritar, o lobisomem avançou. Em questão de segundo, os lobisomens estavam imobilizados e desmaiados. Joana observou atônita, enquanto o lobisomem voltava a atenção para ela. Você está segura agora, disse ele, sua voz grave e surpreendentemente humana. Ela piscou, confusa. Quem? O que é você? Ele suspirou e diante de seus olhos começou a mudar. Em segundos, a criatura transformou-se em um homem alto, de cabelos escuros e olhos intensos. Ele se apresentou como Antônio e explicou que vinha observando ela há algum tempo, atraído por sua bondade e sua coragem. Ele também revelou sua condição de lobisomem, o tornara protetor invisível de pessoas vulneráveis. Apesar do choque inicial, Joana sentiu-se estranhamente segura com Antônio, a quem acabou de conhecer. Ele ajudou a organizar o apartamento e ficou ao lado dela até a polícia chegar para levar os ladrões. Nos dias seguintes, ele continuou a visitá-la, sempre garantindo que ela estivesse bem. Com o tempo, a relação entre os dois evoluiu. Joana descobriu que Antônio era mais do que um protetor. Ele era gentil, inteligente e profundamente solidário. Aliás, eles compartilhavam histórias de vida, criando uma conexão cada vez mais forte. Apesar das diferenças e dos desafios, o amor floresceu entre eles. Antônio ensinou Joana a não temer a sua natureza, enquanto ela lhe mostrou que a humanidade não estava apenas em sua forma, mas em suas ações e sentimentos. Eventualmente, eles decidiram se casar, celebrando uma união que desafiava todas as expectativas. A vida junto não foi fácil. O segredo de Antônio precisava ser protegido e havia noites em que ele precisava se afastar para lidar com sua transformação. Mas Joana, com sua paciência e compreensão, esteve ao lado dele em todos os momentos. Eles encontraram felicidade em sua singularidade, provando que o amor verdadeiro pode sim superar qualquer barreira. E assim, em Ribeirão Preto, uma enfermeira humana e um lobisomem protetor construíram uma família juntos, mostrando que a coragem e o amor podem transformar o inesperado em algo extraordinário. Então, é isso. E assim encerramos mais uma história dentre várias aqui do canal, A Contadora de Histórias. Hoje seria o relato A Cartomante e o Lobisomem, mas decidimos trazer essa coletânea de relatos emocionantes sobre o amor entre humanos e lobisomens. Espero que vocês tenham se encantado com cada momento narrado. Se você chegou até aqui, o meu muito obrigado por sua companhia e por seu apoio. Você faz parte da nossa matilha de leitores e ouvintes apaixonados por histórias que tocam o coração e despertam a imaginação. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com quem você acha que vai adorar uma história de amor sobrenatural.
Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos relatos cheios de emoção e mistério. Nos vemos até mais. Até lá!